Fala, povo de Deus, gente. Eu quero trazer mais uma palavra para edificar a sua vida. Eu sou o pastor Carlinhos. O tema de hoje é o seguinte: o chamado de Jeremias. Veja, Jeremias, ele de alguma forma me inspira muito, porque às vezes a gente sempre vê pessoas perguntando: pastor, como é que eu descubro a minha vocação? Eu sempre digo, a nossa vocação, ela é descoberta por um caminho. E esse caminho é ser discípulo de Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Às vezes, o próprio processo de santificação, o processo de formação de identidade de filho, isso vai gerando um senso de propósito de quem você é, para onde você vai e o que você faz. E a partir daí ele pode te dar uma vocação específica, né? Então eu quero deixar claro aqui algumas coisas. Primeiro, que vocação é aquilo que Deus quer. Não necessariamente é o que eu desejo e o que eu tenho vontade de fazer. Porque às vezes a gente não percebe que as nossas escolhas, elas não é muito ancorada naquilo que Deus quer, mas naquilo que eu vou desejando, o que eu tenho vontade de fazer. Então, eu aceitar o que Deus quer, esse é a grande dificuldade. Aceitar exatamente como Deus me fez, como Deus quer que eu haja nesse mundo, que eu realize nesse mundo. Ele me fez com talentos, ele me fez com características específicas, ele me fez com um senso de propósito específico. Existe algo que vai angustiar a sua alma, existe algo que vai, de alguma forma, lhe incomodar, e você vai ser parte da solução de Deus. Então, o que é que eu vejo? Ele te fez com uma disposição de caráter. Até muitas vezes a falta dessa disposição de caráter me leva também a me relacionar e a formar o meu chamado e a minha vocação. Deus, ele quer nos dar um talento, é verdade, ele quer nos ensinar, ele quer de alguma forma que a gente exerça ele. Porque veja como isso é complexo, porque às vezes Deus pode dar um talento para ensinarmos, você não tem um chamado para ser um mestre, mas ele deu um talento, mas ele pode lhe dar 5 talentos para exercer o ministério de misericórdia, de cuidado, de amor ao próximo. Por quê? Porque, na verdade, na soberania dele, ele que define essas coisas. As exigências de Deus, de alguma forma, elas não são domesticadas. A gente não pode querer enquadrar Deus e colocá-lo dentro do nosso plano. Ele tem uma vocação, um chamado específico e um propósito específico para você. E a gente não pode controlar isso. Essa soberania de Deus está acima de nós, né? E uma coisa que eu entendo muito é que Deus está executando uma grande obra na sua vida. E não são coisas comuns, às vezes, que Deus tem separado para a gente, são coisas únicas, né? Às vezes a gente entra num sistema de comparação. Não se compare, apenas cumpra o que Deus tem para você. Às vezes as coisas parecem ser complexas para alguns, mas são simples para as outras, simplesmente porque elas estão cumprindo o propósito de Deus em suas vidas. Então, às vezes tem certa facilidade que a gente tem de executar algo, mas é exatamente porque você foi chamado para isso. Você foi chamado e criado para isso. Porque fazendo a vontade de Deus, a gente faz sem sentir que está fazendo, na verdade. Mesmo que a vontade de Deus esteja oculta a você ou a mim, entenda uma coisa: seguir Ele com afinco para tentar descobrir e não ser conduzido por você mesmo é uma resposta que você vai ter êxito. Porque o profeta Jeremias, ele é um exemplo de fracassos que foram bem-sucedidos. Pessoas que não quiseram aquilo, mas elas foram escolhidas pelo próprio Deus para realizá-lo. Então veja o que diz Jeremias 20, verso 9, que eu queria terminar essa reflexão deixando esse texto para você. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrando nos meus ossos, e eu estou fadigado de sofrer e não posso mais. Então ardia no coração dele enquanto ele não fizesse o que tinha que ser feito. Então que assim seja na sua vida. Você seja queimado por Deus para realizar o que ele tem para você. Não fuja, meu irmão. Vá lá e execute o seu chamado. Porque você, assim como Jeremias fala aqui no texto, meu coração é ardente como um fogo ardente, encerrando os meus ossos. E eu estou fadigado de sofrer e não posso mais. Que assim seja na sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.